Eu fui expulsa de casa, com meu bebê nos braços e nenhum lugar para ir. Naquela estrada de terra, eu achei que seria o fim da nossa história. Até que eu encontrei uma cabana abandonada e tomei uma decisão que mudaria tudo. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem coisa que a gente não conta para ninguém. Não por vergonha, não por medo exatamente. É porque não existe palavra certa para certas coisas. É porque, quando a gente começa a falar, a boca trava no meio do caminho e o coração pede licença e vai embora primeiro, deixando só a carcaça da gente parada ali, tentando explicar o que não tem explicação. Essa história é uma dessas. Eu me chamo Zefinha, Josefina Maria do Carmo, no cartório. Mas ninguém me chamou de Josefina desde que minha mãe morreu. E minha mãe morreu faz 32 anos. A vida foi me aparando as pontas, sabe como é? Vai tirando o nome completo, vai tirando o marido, vai tirando os planos, vai tirando até o costume de sonhar acordada. E no final, sobra o que sobrou de mim. Uma mulher de 61 anos, cabelo branco que não peço desculpa a ninguém, 2 bodes magros, uma vaca mansa que eu batizei de dama e um sítio de 7 alqueires que nunca deu muito e agora dá menos ainda. Meu marido, o generoso, morreu faz 8 anos. Infarto. Caiu no curral uma manhã de julho, entre uma vaca e outra, sem nem soltar um grito. Quando eu fui ver, ele já estava no chão com a cara virada para o céu, os olhos abertos, como se estivesse vendo alguma coisa bonita lá em cima que eu não conseguia enxergar. Eu fiquei parada do lado dele por um tempo que não sei dizer quanto foi. Pode ter sido 10 minutos, pode ter sido 1 hora. O sol batia forte, os galos cantavam lá longe, e o mundo continuava girando como se nada tivesse acontecido, como se um homem não tivesse acabado de ir embora sem aviso, sem despedida, sem nem apertar minha mão uma última vez. Depois disso, o sítio ficou sendo só meu. Os filhos, tenho 2. O Edenilson foi embora para Palmas quando tinha 18 anos e nunca mais voltou de verdade. Volta no Natal, fica 3 dias, come, abraça, vai embora de novo com aquela pressa de cidade que a gente nunca entende bem. A Marinete casou com um rapaz de Goiatins e mora lá longe o suficiente para eu não ver os netos crescer. Eles ligam, às vezes, mas ligar não é a mesma coisa que estar. E eu fui aprendendo a viver no silêncio do jeito que a gente aprende a viver com dor crônica. Não que passa, mas que a gente vai ficando acostumado com o peso, vai ajeitando o corpo para carregar, vai descobrindo que dá para andar mesmo assim, dobrada, mas andando. A rotina aqui é sempre igual. Acordo antes do galo, porque o corpo velho não precisa mais de despertador. Ele mesmo acorda com o frio da madrugada, com aquele ar úmido que vem do cerrado antes do sol nascer. Acendo o fogão a lenha. Faço café, que é mais cor do que sabor. Sento na porta dos fundos com a caneca nas 2 mãos e fico olhando o dia começar devagar. Aquela luz rosa que vai tingindo o horizonte como mancha de aguarela. E por uns 5 minutos eu fico bem. Por uns 5 minutos eu não sinto falta de nada. Depois vem o resto do dia. Trato os bichos. Conserto cerca quando precisa. Carpejo o pequeno roçado de milho que ainda planto por teimosa. Mais por não saber fazer outra coisa do que por precisar. À tarde, quando o sol pesa mais, eu sento na sombra do jatobá velho que fica na beira do terreiro e fico olhando o nada, que aqui tem muito. O cerrado tem esse jeito de te encarar de volta. Você olha para ele e ele olha para você e ninguém pisca. É uma solidão diferente de qualquer outra. Não é vazia. É cheia de coisa que você não sabe nomear. Foi nesse tempo, nessa vida assim, entre o galo e o pôr do sol, entre a cerca e o roçado, que chegou a notícia que mudou tudo. Chegou numa manhã de setembro, que aqui no Tocantins, setembro, já é quente de assustar.
Um calor seco que racha o beiço e faz a terra virar pó vermelho que gruda na roupa, no cabelo, na alma da gente. Eu estava limpando o curral quando ouvi o carro parando na frente. Carro que para na minha frente é coisa rara. Faz tempo que as novidades pararam de me procurar. Era um homem de terno, suado, com uma pasta preta na mão e aquele jeito de cidade de quem não sabe bem onde colocar os pés em terra batida. A senhora é Josefina Maria do Carmo? Sou, eu disse, sem largar a vassoura de palha. Viúva do finado generoso Alves do Carmo? Viúva, sim. Ele abriu a pasta, tirou um papel, me entregou com as duas mãos como se fosse coisa sagrada. Eu enxuguei a mão no avental antes de pegar. Era um documento de inventário. Um rancho, terras, benfeitorias. Tudo no nome de um tal Benedito Alves do Carmo, tio velho do generoso, homem que eu tinha visto uma vez na vida, num casamento anos atrás, e que eu nem sabia que ainda estava vivo até aquele instante em que fiquei sabendo que já estava morto. O homem explicou em palavras compridas que o Benedito morreu sem herdeiros diretos, que o generoso seria o herdeiro natural, mas o generoso também tinha morrido, e que na falta dos dois, a herança descia para mim. Eu li o endereço 2 vezes. Fazenda Bom Retiro, estrada vicinal, quilômetro 18, saindo de Carolina, Maranhão. Carolina, 270 quilômetros de distância. Uma vida inteira de distância. Tem alguma coisa lá? Perguntei. O homem hesitou. Aquela hesitação de quem sabe mais do que vai dizer. Tem a terra, ele disse. Tem umas construções. Faz uns anos que ninguém mora. Quantos anos? Outra pausa. Uns 12, pelo menos. 12 anos de abandono. 12 anos de mato, de silêncio, de chuva sem telhado e sol sem sombra. 12 anos de um lugar esperando por alguém que nunca veio. Eu dobrei o papel e coloquei no bolso do avental. O homem foi embora. O carro levantou poeira vermelha na estrada e sumiu no calor que treme no asfalto. Eu fiquei parada no terreiro. A dama me olhava pela grade do curral com aqueles olhos grandes e calmos de vaca que não entende complicação humana e por isso é mais sábia do que qualquer um de nós. O que você acha, dama? Eu perguntei. Ela não respondeu, mas tampou o olho e abriu de novo, devagar, que era o mais próximo de uma resposta que ela sabia dar. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitada na cama de casal que agora é só minha, no lado que sempre foi meu, sem conseguir entrar no lado do generoso, mesmo depois de 8 anos. Esse lado da cama ainda é dele, esse travesseiro ainda guarda o jeito dele, e eu não mexo porque mexer seria uma derrota que eu não estou pronta para aceitar. Fiquei olhando o teto, ouvindo o cerrado lá fora, grilo, sapo, vento no capim. Aquela música noturna do campo que a gente que nunca morou aqui não entende, mas que para mim é o som mais parecido com paz que existe. E fui pensando, o que é que uma mulher como eu ia fazer com um rancho esquecido no Maranhão? Ia vender? Nem sabia como. Ia largar tudo aqui e ir morar lá? Ir para onde nunca fui, começar o quê? Com 61 anos, com os joelhos ruins, com a vida inteira plantada nessa terra seca do Tocantins? Mas havia outra coisa me puxando. Uma coisa que eu não soube nomear naquela noite, mas que fui entender depois, muito depois, quando já era tarde para voltar atrás. Era uma sensação. Como se aquele papel no bolso do avental não fosse um documento legal. Como se fosse um chamado. Como se o lugar estivesse me esperando, como se eu fosse lá não para tomar posse de uma terra, mas para encontrar alguma coisa que eu tinha perdido ou que nunca soube que tinha. Adormeci só quando o céu já estava clareando e sonhei com uma porta. Uma porta velha de madeira escura, com a tinta descascada e uma maçaneta de ferro enferrujada. No sonho, eu ficava parada na frente dessa porta por um tempo que não tinha fim. E a porta ficava fechada. E do outro lado, eu ouvia, muito baixo, mas ouvia o som de alguém respirando. Eu levei 3 semanas para tomar a decisão.
3 semanas de papel dobrado no bolso do avental, de noites mal dormidas, de conversas que eu tinha comigo mesma no meio do roçado, enquanto carpava o milho raquítico que teimava em crescer naquela terra cansada. 3 semanas de olhar para o lado do generoso na cama e perguntar em silêncio o que ele faria no meu lugar. Porque eu sempre fiz isso, sempre consultei ele mesmo depois que ele foi embora. Esse hábito de 36 anos de casamento não some só porque o homem some. O generoso era homem de pouca fala, mas de decisão firme. Quando ele queria alguma coisa, ele ia. Sem rodeio, sem choro, sem aquela hesitação miúda que me paralisa até hoje. Eu imaginava ele aqui, me olhando com aquele jeito, cabeça levemente inclinada, um lado da boca puxado num sorriso que nunca virava risada de verdade. E eu sabia o que ele diria. Vai, Zefinha, que você tem a perder? Tudo, generoso. Tenho tudo a perder. Você não tem nada. E era isso. Era essa a verdade que eu ficava desviando, que eu não tinha nada a perder porque não tinha mais nada. O sítio era meu, mas a vida nele estava vazia de gente, cheia só de rotina e lembrança. Os filhos tinham ido, o marido tinha ido. E eu estava aqui fazendo o quê? Carpindo milho que mal dava para o gasto, tratando uma vaca e 2 bodes, esperando o quê exatamente? Esperando a morte, esperando o Natal do Edenilson que durava 3 dias e deixava saudade por 362? Na 3ª semana eu liguei para Marinette. Mãe, você é louca, ela disse, antes mesmo de eu terminar de explicar. Pode ser. Ir sozinha para um rancho abandonado no Maranhão, com 61 anos. Mãe, pelo amor de Deus, eu já fiz coisa mais difícil. Qual? Eu não respondi, porque a resposta era sobreviver ao generoso morrendo, sobreviver à cama vazia, sobreviver a esse silêncio todo. Mas eu não ia falar isso para Marinette, porque ela ia chorar e eu ia ter que consolar ela, sendo que era eu que precisava de consolo. Vou ficar uns dias só para ver como tá, eu disse. Se não prestar, volto. E os bichos? Peço pro Zé Binga tomar conta. Ele já fez isso antes. Silêncio do outro lado. Me manda mensagem quando chegar, Marinette disse por fim, com aquele tom de quem desistiu de brigar, mas não desistiu de se preocupar. Mando. Não mandei. Esqueci. Só lembrei 2 dias depois, quando ela me ligou 8 vezes seguidas. Saí numa terça-feira de manhã, ainda escuro. Deixei os bichos com o Zé Binga, um vizinho de 70 anos que mora a 2 quilômetros e que tem aquela bondade silenciosa de homem do campo que nunca precisa explicar nada. Você pede, ele faz, vocês não trocam mais do que 10 palavras e tá bem assim. Coloquei uma mala pequena no banco de trás do meu Gol 98 que tem mais ferrugem do que tinta, mas ainda anda. Uma muda de roupa. 2 lençóis, o terço da minha mãe, o remédio do joelho, um pacote de biscoito, água e sal e uma garrafa de café que eu enchi até transbordar. E fui. A estrada daqui até Carolina não é simples. Não é aquela viagem de asfalto limpo onde você coloca o carro em 5ª marcha e deixa o tempo passar. É a estrada que pensa com você. É a estrada que te olha. Tem trecho de BR que funciona, mas tem hora que a navegação, que eu uso no celular velho preso no painel com fita crepe, me manda entrar em estrada de chão que some no horizonte como coisa que não tem fim. Eu gosto de estrada de chão. Tem um cheiro na estrada de chão que não existe em outro lugar nenhum. Cheiro de terra que o pneu levanta, cheiro de mato fechado dos 2 lados, cheiro de umidade que fica escondida debaixo da poeira seca. E tem o som, o cascalho batendo embaixo do carro, os galhos roçando na lataria quando a estrada aperta, os pássaros que você não vê, mas escuta dos 2 lados como uma orquestra invisível tocando só para você. Parei 2 vezes para descansar.
Uma vez numa beira de posto em Filadélfia, onde tomei um café aguado e comi um salgado que estava mais para a memória de salgado do que salgado de verdade. Outra vez no acostamento, porque o joelho começou a latir de tanto pisar na embreagem e eu precisei sair do carro, esticar a perna, respirar o ar quente da tarde que cheirava a capim e terra seca. Fiquei parada na beira da estrada olhando o cerrado. Aquela hora da tarde, umas 4 talvez, o sol batia de lado e pintava tudo de dourado sujo, aquela luz grossa que faz até a poeira parecer bonita. As árvores retorcidas do cerrado projetavam sombras compridas no chão vermelho. Um urubu rodopiava alto, em círculo perfeito, lá em cima onde o vento é outro. Eu pensei, o que é que eu estou fazendo aqui? Não era pergunta de arrependimento, era pergunta de espanto. Aquele espanto tranquilo de quem se pega no meio de algo que não planejou direito e descobre que não está com medo. Está só surpresa com a própria coragem. Entrei no carro. Continuei. Cheguei em Carolina quando o sol já estava se deitando no horizonte, tingindo o rio Tocantins, que aqui é largo, majestoso, cheio de uma beleza que aperta o peito, de laranja e rosa. A cidade não é grande, mas tem aquele movimento de final de tarde de cidade pequena que é diferente de tudo. Pessoas na calçada, crianças na rua, um cheiro de fritura vindo de algum bar que não aparece, mas está. Fui direto a uma pousada que o homem de terno tinha indicado. Uma coisa simples, limpa, com aquela funcionária jovem de cabelo preso que me olhou com aquela curiosidade discreta de quem quer perguntar, mas foi criada para não perguntar. Tomei banho, comi um prato de arroz com feijão e frango, que estava bom de um jeito que só comida simples fica quando você está com fome de verdade. Deitei na cama de solteiro, com o lençol cheirando a amaciante, e fiquei olhando o ventilador girar no teto. Amanhã eu ia ver o rancho, a fazenda Bom Retiro. Eu ainda não sabia o que me esperava lá. Ninguém sabia exatamente. O homem de terno tinha dito umas construções, tinha dito faz uns anos que ninguém mora, mas tinha hesitado das 2 vezes de um jeito que me ficou entalado aqui. Hesitação de quem sabe mais do que fala é a coisa que mais me incomoda no mundo. Dormi com o papel dobrado embaixo do travesseiro, esse hábito tolo que a minha mãe tinha com documentos importantes e que eu herdei sem perceber. E sonhei com a porta de novo. Dessa vez ela estava entreaberta. Só um fresta, só o suficiente para deixar passar um fio de luz ou de sombra, não dava para dizer. E aquele som de novo, respiração. Lenta, regular, como de alguém dormindo ou como de alguém esperando. Acordei às 5 da manhã com o coração batendo fora do ritmo. Fiquei deitada até clarear. O quilômetro 18 da vicinal saindo de Carolina não é lugar que você encontra fácil. A moça da pousada, Débora, ela falou o nome quando eu perguntei, com aquele jeito de querer ser lembrada. Me explicou como chegar depois de 3 tentativas, porque eu sou dessas pessoas que precisa ouvir a direção 3 vezes para entender mesmo. A senhora vai pela BR até o trevo do Brejinho, ela disse. Ali entra na vicinal à esquerda. Mas atenção, essa estrada vai afunilando, vai ficando mais fechada. Se a senhora sentir que o mato está chegando perto demais dos 2 lados, é porque está no caminho certo. Ela falou isso com naturalidade, mas eu reparei que quando terminou de falar, ela desviou o olho, rápido, como quem não quer que percebam que desviou. Tem alguma coisa nessa estrada que eu deva saber? Perguntei direto. Ela sorriu. Sorriso de quem foi treinado para sorrir quando não quer responder. Não, não. É só que é estrada de roça mesmo, senhora. Vai devagar. Fui devagar. A vicinal começou razoável. Cascalho, alguns buracos, mato dos 2 lados, mas ainda com espaço. Depois de uns 8 quilômetros, começou a mudar. O mato foi fechando. As árvores dos 2 lados foram crescendo sobre a estrada como um túnel verde e sombrio. E a luz do sol, que estava forte lá fora, chegava aqui dentro filtrada, esverdeada, estranha, como luz de aquário,
como luz de lugar que não recebe sol direito. O ar ficou mais úmido. O cheiro mudou. Deixou de ser cheiro de terra seca e virou cheiro de terra úmida, de folha apodrecendo, de mata fechada que não abre para qualquer um. Aquele cheiro que não é ruim, mas que avisa: aqui é outro mundo, aqui as regras são outras. Eu fui andando. O celular perdeu sinal no quilômetro 12. Eu tinha anotado as indicações num papel. Aprendi isso com o generoso, que nunca confiou em tecnologia nenhuma e que tinha razão. Então continuei pelo papel. No quilômetro 18 tinha uma porteira, velha, de madeira escurecida pelo tempo, com arame torcido segurando os ferros enferrujados. Uma corrente grossa enrolada, mas sem cadeado, só enrolada, como se quem fechou soubesse que não precisava de mais do que aquilo para manter as pessoas do lado de fora. Parei o carro. Desci. O silêncio me pegou primeiro. Aquele silêncio de lugar fechado que não é ausência de som. Tem grilo, tem pássaro longe, tem o vento mexendo nas folhas altas. Mas é ausência de gente, de presença humana. Aquele silêncio que a gente sente na pele antes de ouvir. Desengancei a corrente. A porteira rangeu quando empurrei. Um rangido comprido, metálico, que foi e voltou como eco entre as árvores e me fez ficar parada por um segundo com a mão ainda na madeira, escutando o silêncio se recompor ao redor do som. Voltei para o carro. Passei a porteira. Desci e fechei de novo. Porque no campo você sempre fecha a porteira, mesmo que não exista mais gado nenhum para conter. A estrada interna era pior, mais estreita, com capim alto crescendo no meio, no eixo do carro, que roçava embaixo do chassi, com árvores que tinham avançado sobre o que um dia foi caminho e agora queriam de volta o que era delas. Fui devagar, muito devagar, e então, numa curva longa que contornava um cerradão de pequizeiro, eu vi a fazenda Bom Retiro. Parei o carro no meio da estrada e fiquei olhando pelo para-brisa. Era uma casa de fazenda antiga. Paredes de adobe, caiadas de branco uma vez na vida, agora tomadas pelo tempo. Manchas escuras de umidade, partes onde o reboco tinha caído revelando o barro escuro por baixo, como ferida. O telhado de telha colonial tinha cedido num canto, um buraco escuro onde as telhas tinham deslizado para dentro. Uma varanda na frente com pilares de madeira tortos, ainda de pé, milagrosamente. Uma janela com a madeira apodrecida, a vidraça sumida, um buraco escuro no lugar, e ao redor da casa, o mato. Não o mato organizado de fazenda bem cuidada. O mato que avança quando a gente some. O mato que não perdoa abandono. Árvores crescendo dentro do que devia ser o quintal. Capim alto em tudo que foi terreiro. Trepadeiras subindo pelas paredes como dedos verdes tentando puxar a casa de volta para a terra. Do lado direito, o que restava de um curral. Mourões ainda de pé, mas o arame solto, caído, enrolado no capim como cobra morta. Do lado esquerdo, uma construção menor, talvez depósito, talvez quarto de empregado, com a porta de madeira ainda fechada. E no fundo, quase escondida pelas árvores que tinham crescido na frente, uma coisa que eu não esperava ver. Uma capelinha, pequena, de adobe também, com uma cruzinha de ferro no teto, torta, mas ainda lá, com a porta fechada. Eu fiquei olhando tudo aquilo por um tempo que não sei dizer quanto foi. E foi aí que eu percebi. As galinhas. 3 galinhas carijó, ciscando tranquilas no que sobrava de terreiro, catando o que quer que encontrassem no chão entre o capim alto. Eu levei um segundo para entender o que aquilo significava. Galinhas não sobrevivem sozinhas 12 anos. Galinhas não se alimentam sozinhas, não se reproduzem sem espaço, não ficam gordas e saudáveis sem cuidado. Aquelas galinhas tinham dono, e o dono não era eu. Meu coração apertou num jeito que eu não conseguia ainda nomear. Não era medo, ainda não era medo. Era aquela coisa que vem antes do medo. Aquele aviso que o corpo dá quando alguma coisa não fecha,
quando a conta não bate, quando a realidade não é exatamente o que te disseram que seria. Desliguei o carro. Fiquei parada com as mãos ainda no volante. Olhei para as galinhas. Elas não me olharam de volta. Continuaram ciscando, tranquilas, como se eu não existisse. Como se gente chegando ali não fosse novidade nenhuma. E foi esse detalhe pequeno, quase banal, que me pôs o frio na espinha que não passou mais. Elas estão acostumadas com presença. Alguém está aqui. Fiquei dentro do carro por uns bons minutos. Não por covardia, pelo menos é o que eu gosto de me dizer, mas porque mulher que viveu o que eu vivi aprende que pressa é inimiga da sobrevivência. Aprende que antes de entrar em qualquer lugar desconhecido, você precisa primeiro ouvir, primeiro olhar, primeiro deixar o lugar se acostumar com a sua presença antes de você se meter dentro dele. O generoso me ensinou isso com o gado. Nunca entra no curral correndo, Zefinha. O bicho precisa te cheirar primeiro. Precisa saber que você não é ameaça. Eu apliquei isso a vida toda. Funcionou na maioria das vezes. Então fiquei, olhando, ouvindo. As galinhas continuavam ciscando. Um João de Barro cantou lá em cima, naquele canto repetido e teimoso que parece conversa de louco. O vento passou devagar pelas copas dos pequizeiros e fez aquele som de papel amassado que o cerrado faz quando respira. Uma nuvem atravessou o sol e a luz mudou de repente, de amarelo quente para cinza frio. E a fazenda ficou mais escura por uns segundos, mais pesada, mais parecida com o que era, um lugar que o tempo tinha mastigado e cuspido no chão. Nenhum movimento humano, nenhuma sombra passando em janela, nenhuma fumaça, nenhum som de porta, de passo, de voz. Mas as galinhas que não tinham medo de mim. Desci do carro devagar, fechei a porta sem bater, aquele reflexo antigo de quem não quer assustar o silêncio. Fiquei parada na beira da estrada, sentindo o chão batido sob a sola da sandália, olhando a casa de frente. De perto ela era maior do que parecia do carro, ou talvez menor, não sei explicar bem. Era dessas construções que enganam a perspectiva, que mudam de tamanho conforme você muda de ângulo. As paredes eram grossas, de adobe verdadeiro, daquele que dura gerações quando é bem feito. Por baixo das manchas e do reboco caído, dava para ver que a casa tinha sido boa, tinha sido cuidada, tinha sido, em algum tempo, um lar de verdade. Me aproximei devagar. O cheiro foi chegando antes de tudo. Cheiro de madeira velha e umidade, de terra revolvida, de folha apodrecida. Mas havia outro cheiro misturado, sutil, quase imperceptível, que me fez parar no meio do terreiro com o nariz levantado como animal farejando. Fumaça. Velha, de horas atrás, mas fumaça. Alguém tinha acendido fogo aqui. Não hoje, mas recente. Engoli seco. Tem alguém? Falei. Minha voz saiu menor do que eu queria. Aquela voz de quem fala, mas torce para não receber resposta. Ninguém respondeu. Só o João de Barro, lá em cima, que repetiu o canto dele 2 vezes como se fosse deboche. Subi os 2 degraus da varanda com cuidado, testando cada tábua antes de colocar o peso. A madeira gemeu, mas aguentou. A porta da frente estava entornada, não aberta, não fechada, entornada naquele meio termo de coisa que o vento abre, mas não fecha direito. Empurrei com a ponta dos dedos. Ela cedeu devagar, rangeu. Aquele mesmo rangido do sonho, comprido, metálico, vindo das dobradiças enferrujadas, e por um segundo eu travei. Por um segundo o sonho e a realidade se misturaram de um jeito que me deixou tonta, como quando você acorda de repente e não sabe bem ainda onde está. Pisquei, respirei, entrei. A sala era grande e vazia. O chão de cimento queimado, daquele chão antigo que fica liso de tanto ser varrido por décadas, estava coberto de poeira e folhas secas que tinham entrado pelas frestas e pela janela sem vidro. Uma mesa de madeira pesada no centro,
O tipo de mesa que não some porque não tem como carregar sem 6 homens, com 2 cadeiras ainda no lugar, como se os donos tivessem levantado para buscar algo e nunca voltado para sentar. Na parede do fundo, um oratório. Pequeno, de madeira escurecida, com uma portinha de vidro embaçada. E dentro, eu me aproximei, limpei o vidro com a manga da blusa. Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Pequena, de gesso, com a tinta desgastada nas pontas. Mas com uma vela na frente. Uma vela, curta quase no fim, mas com cera ainda fresca escorrida pelas laterais. Cera que não tinha endurecido completamente. Cera de vela acesa recentemente. Horas atrás, talvez menos, dei um passo atrás. Meu calcanhar bateu numa das cadeiras e o barulho ecoou pela sala vazia de um jeito que me fez pular. Prendi a respiração. Fiquei ouvindo o silêncio que veio depois. Nada. Mas o meu coração não acreditou no nada. O meu coração estava batendo com aquela urgência de quem sabe que nada nem sempre significa nada. Continuei andando. O corredor era escuro. A única janela tinha a veneziana fechada, encostada, deixando entrar só fios de luz que cortavam o pó suspenso no ar como raios finos e paralelos. Tinha 3 portas. A primeira abri com cuidado. Quarto vazio. Só uma cama de ferro sem colchão, a grade enferrujada, uma janela com cortina de chita desbotada que balançou quando a porta abriu, como se assustasse. A segunda porta, um banheiro, com uma bacia antiga, um espelho partido ao meio, apoiado na parede. Me vi refletida nas 2 metades, 2 pedaços de uma mulher velha, com cabelo branco bagunçado e olhos que pareciam maiores do que deveriam. Olhos de quem está olhando com muito cuidado para tudo. A terceira porta estava fechada. Não entornada como a da frente. Fechada. Com uma tranca de madeira do lado de dentro, daquelas travas simples de bater. Mas esse detalhe me parou porque tranca de dentro significa que alguém entrou e trancou por dentro. O que significa que ou essa pessoa estava lá dentro agora ou tinha saído por outra saída. Fiquei parada na frente da porta por um tempo. Coloquei a mão na madeira. Devagar, sentindo a textura áspera, as rachaduras do tempo. Então, e eu juro que isso aconteceu, juro por tudo que tenho de mais sagrado, eu senti calor. A madeira estava levemente mais quente do que devia. Não muito. Não o calor de coisa com febre, não o calor de fogo. O calor de presença. O calor que um corpo deixa no ar ao redor quando fica num espaço fechado por tempo. Bati de leve. 3 batidas pequenas. Tem alguém aí? Silêncio. Mas um silêncio diferente. Um silêncio que continha algo. Um silêncio que prendia o ar. Não vou fazer mal nenhum, eu disse. Sou a Zefinha, vim ver a fazenda. A fazenda agora é minha por herança. Mas se tem alguém aí dentro, pode falar. Não vou chamar ninguém. Nada. Esperei. Ia virar e ir embora. Ia, juro que ia, quando ouvi. Um som pequeníssimo, do outro lado da porta. Não era voz, não era palavra. Era um som que eu reconheci sem precisar pensar. Porque é um som que entra direto na parte mais antiga da mulher, aquela parte que existe antes da razão, antes do medo, antes de qualquer coisa aprendida. Era choro de criança, fraco, cansado. O choro de quem já chorou demais e não tem mais força para chorar direito. Só aquele soluço miúdo e entrecortado de quem está no limite. Minhas mãos começaram a tremer, não de medo, de reconhecimento. De algo que acordou dentro de mim, que eu não sabia que ainda estava vivo. Minha filha, eu disse, e minha voz saiu diferente agora, mais baixa, mais quente, a voz que eu usava quando os meus eram pequenos e acordavam com pesadelo. Pode abrir, eu não vou te machucar, tô aqui para ajudar. Silêncio de novo, mais longo dessa vez. E então, devagar, com aquela hesitação de quem está pesando o risco de confiar, a tranca bateu. Um clique seco. E a porta abriu.
Ela devia ter uns 20 e poucos anos, magra de um jeito que doía ver, com aquela magreza de quem não come direito faz tempo. Cabelo escuro e longo, despenteado, com folha seca presa numa mecha como se tivesse dormido no chão. A roupa, uma blusa de malha azul e uma calça de moletom cinza, estava suja, amassada, com uma mancha escura que podia ser lama ou podia ser sangue. Eu não quis olhar direto ainda. Os olhos dela eram escuros e fundos e tinham aquele olhar de animal encurralado, cheio de medo, mas cheio também de uma determinação feroz. Aquela determinação de quem já foi ao fundo e descobriu que o fundo tem chão e que dá para empurrar de volta. Nos braços dela, apertado contra o peito, um bebê, pequeníssimo, de pele morena, com os olhinhos fechados, o rosto relaxado naquele sono pesado de bebê muito novo, com aquela bochecha redonda encostada no ombro da mãe, dormindo, vivo, respirando. A menina, porque era menina, eu vi logo, menina ainda, menina que tinha virado mãe antes de terminar de ser gente. Me olhou sem piscar. Eu a olhei de volta. E nenhuma das duas disse nada por um tempo que durou o suficiente para eu entender tudo o que precisava entender. Ela estava fugindo de alguma coisa, ela estava com fome, ela estava com medo, e ela não ia pedir ajuda porque gente que foi ao fundo do jeito que ela foi não sabe mais como pedir, só sabe resistir. "Quando foi que você comeu?" perguntei. Ela franziu o senho levemente, como se a pergunta fosse estranha, como se tivesse esperado outra coisa de mim. Ameaça, ordem, expulsão. "Ontem", ela disse, a voz rouca, seca. "Uma banana. Tinha umas bananeiras atrás. E o nenê?" Ela olhou para o bebê. E nesse olhar de menos de um segundo, eu vi tudo. Vi o amor e o terror dividindo o mesmo espaço dentro dela, vi a força e o esgotamento brigando pela mesma alma, vi uma mãe que estava no limite, mas que não ia ceder, porque não podia ceder, porque aquele bebê dependia dela e só dela. "Ele mamou", ela disse. "Ainda tô com leite." Eu assenti. "Vou buscar comida no carro", eu disse. "Tenho biscoito, tenho café. Não é muito, mas é o que tem agora. Você fica aqui." Ela me olhou com aquela desconfiança miúda de quem já foi enganado antes. "Por que a senhora está fazendo isso?" Eu parei na porta. Pensei na resposta certa. Não encontrei nenhuma que fosse inteira e verdadeira ao mesmo tempo. Então falei a parte que era mais verdadeira. "Porque já fui você", eu disse. "Não igual, mas parecido o suficiente." Ela não respondeu, mas algo nos olhos dela mudou. Uma dureza que foi embora. Só um pouco. Só o suficiente. Fui buscar o biscoito e o café. Do lado de fora, o sol tinha voltado forte e as galinhas continuavam ciscando no terreiro como se o mundo fosse simples, e talvez fosse. Talvez o mundo fosse mais simples do que a gente faz ele ser. Parei no meio do terreiro. Olhei para o céu que estava azul demais, daquele azul exagerado de setembro no Maranhão que parece pintado. Respirei fundo. Não sabia ainda o que aquela menina estava fugindo. Não sabia o nome dela, não sabia de onde tinha vindo, não sabia o que tinha acontecido com ela antes de chegar nessa fazenda esquecida no meio do mato. Não sabia se o que ela estava fugindo ia aparecer atrás dela. Não sabia se eu estava me metendo em algo que ia me trazer problema, mas sabia de uma coisa. Sabia que aquela porta fechada por dentro, aquela vela acesa na frente de Nossa Senhora, aquele bebê dormindo no ombro da mãe, nada disso era coincidência. Nada disso era por acaso. A fazenda me esperava. Mas não era só a fazenda. Era ela. O nome dela era Dalva. Ela me contou enquanto comia o biscoito. Devagar no começo, com aquela contenção de quem foi ensinado que aceitar demais é fraqueza, mas depois com uma pressa que ela tentava esconder e não conseguia, porque o corpo tem fome própria que não obedece orgulho nenhum. Dalva Souza, 23 anos, de um lugarzinho chamado Riachão, a uns 140 quilômetros dali, no sul do Maranhão. Um desses lugares que existem no mapa, mas que a gente precisa procurar com lupa,
Rua principal de terra, uma igrejinha, um mercadinho, umas casas espalhadas, e o resto é roça e silêncio. O bebê se chamava Mateus. 17 dias de vida. 17 dias. Eu segurei esse número dentro de mim por um instante. 17 dias. Esse bebê tinha 17 dias e já tinha dormido em chão de fazenda abandonada. Já tinha enfrentado o calor de setembro do Maranhão. Já tinha sido carregado por uma mãe de 23 anos que estava andando sozinha por estrada de terra com um cesto improvisado e nenhum lugar para ir. A vida começa difícil para muita gente nesse país, mas tem começo que é mais pesado do que deveria ser permitido. Sentamos na varanda, ela no degrau de baixo, eu na cadeira velha que ainda aguentava peso, porque o calor dentro da casa era sufocante e lá fora pelo menos o vento passava de vez em quando, trazendo aquele cheiro de mato e terra que é o perfume do cerrado quando está de bom humor. O Mateus dormia no colo dela. Ela comia com uma das mãos, a outra sempre no bebê, aquele toque constante de mãe que precisa sentir que o filho está ali, que está vivo, que está quente. Eu não perguntei de uma vez. Aprendi que gente machucada não conta história em ordem cronológica. Conta aos pedaços no ritmo dela e você vai juntando os pedaços como se fosse quebra-cabeça. Sem forçar, sem apressar, deixando cada peça encontrar seu lugar. Ela foi contando. O pai do Mateus tinha sumido quando ela contou da gravidez. Não saiu pela porta com briga, não foi com grito ou choro. Sumiu do jeito covarde que é pior. Foi ficando ausente aos poucos, foi rareando as visitas, foi demorando mais para responder, até que um dia simplesmente não apareceu mais e o celular começou a cair direto no correio de voz. A mãe dela, e aqui a voz de Dalva ficou diferente, mais seca, mais controlada, como quem aprendeu a falar de certa coisa sem sentir para não desabar. A mãe dela tinha vergonha. Vergonha da filha grávida sem marido, vergonha do que o povo ia falar, vergonha daquele tipo que só existe em cidade pequena, onde todo mundo se conhece e ninguém esquece nada. Ela não me botou para fora com grito, Dalva disse, olhando para o horizonte. Ela foi ficando fria, foi secando, até que um dia eu cheguei em casa com as bolsas do hospital. Eu tinha ganado o Mateus 2 dias antes, e a porta estava trancada por dentro. Eu bati. Ela abriu um fresta, me olhou e fechou de novo. Ela parou. Passou o polegar no rosto do bebê, aquela carícia leve de quem precisa tocar para acreditar que é real. Não disse nada, não gritou, só fechou. Eu não disse nada. Tem hora que palavra é menos do que silêncio. Eu fiquei parada na calçada por um tempo. Ela continuou. Não sabia para onde ir. Não tinha dinheiro, não tinha ninguém. Peguei o ônibus para Carolina porque era o que tinha. O motorista deixou eu entrar sem cobrar quando viu que eu estava com o bebê no cesto. Desci aqui porque o ônibus não ia mais longe. E a fazenda? Como você achou? Ela franziu o senho levemente. Estava andando pela estrada, ela disse. Com o Mateus. O sol estava pesado demais. Ele estava chorando, eu estava chorando junto, e eu vi a porteira, vi que não tinha cadeado. Entrei. Encontrei a casa aberta. Fiquei, simples assim, com aquela simplicidade de quem já passou do ponto onde as coisas precisam de explicação elaborada. Às vezes você entra num lugar porque a porteira estava aberta e o seu filho estava com fome. Não tem mais filosofia do que isso. Faz quantos dias? Perguntei. 4 dias. 4 dias vivendo de banana do quintal, de água do poço velho, de biscoito que talvez tivesse achado em algum armário, com um bebê de menos de 3 semanas, numa casa sem energia, sem banheiro funcionando, sem nada. Olhei para ela de frente. Ela tinha marcas embaixo dos olhos que não eram só de cansaço. Era aquele cansaço que vai além do sono, que é cansaço de alma, de quem carregou demais por tempo demais e não sabe mais como largar o peso porque o peso virou parte do corpo. Mas havia outra coisa nela,
uma coisa que me chamou a atenção desde o começo e que só naquele momento eu consegui nomear. Ela não estava quebrada, dobrada sim, curvada pelo peso sim, mas não quebrada. Havia nela uma dureza no centro, não dureza de coração fechado, dureza de coisa que foi ao fogo e saiu mais forte do que entrou. Havia nela algo que eu reconhecia, porque já tinha visto no espelho, anos atrás, quando o generoso morreu e eu fiquei olhando para minha própria cara, sem saber quem era aquela mulher do outro lado do vidro. Sobrevivente. Ela tinha cara de sobrevivente. Àquela altura era meio-dia e o sol estava no ponto mais alto, aquele sol de setembro que não pede licença, que entra em tudo, que faz a terra fumegar e o ar tremer. Eu tomei uma decisão. Não foi decisão pensada. Não foi decisão que eu pesou prós e contras. Foi decisão do tipo que a gente toma com o estômago, não com a cabeça. Aquela certeza súbita e irracional que às vezes é a coisa mais sensata que existe. Você vai ficar aqui por enquanto, eu disse. Dalva me olhou. Senhora não me conhece. Sei disso. Pode ser que eu seja problema. Pode ser. Ela ficou me olhando por um momento, esperando o resto, esperando a condição, o mas, o porém, porque no mundo que ela tinha vivido, bondade sempre tinha porém. Não tinha. A fazenda agora é minha, eu disse. Se eu quero que você fique, você pode ficar. Simples assim. Ela olhou para o bebê, depois olhou para mim. Por quanto tempo? Até você ter para onde ir. Até você ter condição. Até você não precisar mais. Ela ficou em silêncio. Eu vi a garganta dela se mover, engolindo alguma coisa, aquele esforço de quem está segurando emoção com a força da mandíbula. Por quê? Ela perguntou. A voz saiu fina, quase não saiu. Eu pensei de novo. Dessa vez encontrei a resposta completa. Porque quando eu tinha mais ou menos a sua idade, eu disse devagar, eu também precisei de alguém que ficasse na minha frente e não saísse do lugar. E essa pessoa ficou. E eu não seria nada do que sou se ela não tivesse ficado. Então eu tô ficando na sua frente agora. É assim que essas coisas funcionam. Dalva não respondeu. Mas uma lágrima desceu. Uma só. Ela passou o punho no rosto depressa, com aquele jeito de quem tem vergonha de chorar, de quem foi ensinado que choro é fraqueza. Eu fingi que não vi, porque tem hora que a gentileza maior é olhar para o outro lado. Passamos o resto da tarde trabalhando. Eu sou mulher de fazer, não de ficar parada. Quando algo me pesa demais, quando uma emoção é grande demais para caber no peito, eu ponho a mão em alguma coisa. Varro, limpo, conserto. É o jeito que aprendi a processar o mundo. E havia muito a fazer ali. Varremos a sala com galhos de vassourinha que encontrei no quintal. Abrimos as janelas para deixar entrar o ar. Eu encontrei uma vassoura velha num canto do corredor, com o cabo podre, mas a palha ainda boa, e varri o chão de cimento até tirar anos de poeira e folha. Dalva trabalhou com o bebê amarrado nas costas com um pano, aquele jeito antigo de carregar filho que a modernidade tenta substituir, mas que nunca vai substituir porque funciona de verdade. Deixa as mãos livres e o bebê aquecido e a mãe menos louca. Enquanto trabalhávamos, ela foi falando mais, aos poucos, com aquela abertura gradual de quem vai testando o terreno a cada passo. Me contou do parto. Sozinha no hospital de Riachão, sem acompanhante, com uma enfermeira boa que ficou segurando sua mão nas horas piores. Me contou que tinha tentado ligar para o pai do Mateus da maternidade e ele não atendeu. Me contou que saiu do hospital com o bebê no cesto porque não tinha carrinho e que tinha andado até a casa da mãe e que a cena da porta trancada tinha acontecido quando o Mateus tinha 2 dias de vida. 2 dias. Eu segurei o cabo da vassoura com força. Segurei porque precisava segurar alguma coisa. O nome da sua mãe, eu disse, tentando manter a voz calma. Como é? Aparecida. Por quê? Por nada. Mas eu pensei, Aparecida. O mesmo nome da santa no oratório.
E não sei por que isso me tocou de um jeito estranho, não sei explicar a lógica, mas me tocou. À tarde eu saí com o carro até uma vendinha que a Débora da pousada tinha me falado que existia a uns 7 quilômetros da vicinal. Uma vendinha de beira de estrada, daquelas com tudo e ao mesmo tempo nada. Arroz, feijão, macarrão, sabão, querosene, biscoito, uns legumes murchos, mas ainda comestíveis. O dono era um senhor de uns 50 anos, de poucas palavras, que me atendeu sem curiosidade excessiva. Comprei o que pude, fui embora com o banco de trás cheio de sacola. Quando voltei, encontrei Dalva sentada no degrau da varanda amamentando o Mateus. O sol estava começando a descer, aquela hora dourada da tardezinha que faz tudo parecer mais lento e mais bonito do que é. E ela estava olhando para o horizonte com uma expressão que eu não consegui ler. Não era tristeza, não era alegria, era algo no meio. Algo que não tem nome exato, aquela paz provisória de quem parou de fugir por um momento e está só respirando. Eu fiz arroz e feijão no fogão a lenha que ainda funcionava. Demorei para pegar o jeito porque o fogão era mais velho do que eu e tinha temperamento próprio. E a gente comeu sentada na sala, na mesa pesada de madeira, à luz de uma vela porque não tinha energia elétrica. A vela do oratório. Eu acendi outra do mesmo maço que encontrei numa gaveta da cozinha. Comemos em silêncio, na maior parte. Um silêncio bom, daquele tipo que não precisa ser preenchido, que é confortável como roupa velha. No fim da janta, o Mateus acordou e chorou, e Dalva o pegou no colo, e o ninar foi a única música que teve naquela noite. Aquela cantiga sem letra que as mães inventam na hora. Aquele som que é metade voz e metade coração. Eu lavei a louça no balde, sem água encanada, com água do poço que eu tinha puxado antes, e fui olhando pela janela sem vidro para o quintal escuro lá fora. E foi então que eu vi a capelinha. No escuro da noite, com a luz fraca da vela vinda de dentro da casa, a capelinha lá no fundo do quintal tinha um brilho estranho. Não brilho de luz artificial, não havia energia, eu sabia disso. Era aquele brilho de coisa clara sendo tocada por luar, ou de coisa que reflete o que não devia refletir. Fiz que não vi. Terminei de lavar a louça. Mas quando fui deitar, num colchão fino que tinha no segundo quarto, que Dalva me cedeu, insistindo que ela dormia na sala no pano estendido no chão, eu fiquei olhando pelo janelão sem vidro para o quintal lá fora. A capelinha estava lá, escura agora, quieta. Mas havia algo, uma coisa que eu não consigo explicar com palavra de gente racional. Uma presença, não ameaçadora, não exatamente, mas insistente. Como quando alguém fica parado na sua porta sem bater e você sente mesmo sem ver. Eu virei de lado, fechei os olhos e então eu ouvi, baixo, muito baixo, tão baixo que eu me perguntei depois se tinha ouvido de verdade ou se estava no meio do sono. Era uma voz, vinda de fora, da direção da capelinha. Não era palavra clara, era aquele murmúrio de reza, aquele ritmo específico da oração em voz baixa, aquela cadência que a gente reconhece mesmo sem entender a palavra, porque o ritmo é sempre o mesmo. O ritmo da fé é sempre igual em qualquer língua. Sentei na cama. Fiquei ouvindo. O murmúrio continuou por uns segundos. Depois parou. Silêncio. Depois... E esse foi o momento que me pôs o suor frio na nuca. Esse foi o primeiro momento de medo verdadeiro. Não o medo de coisa desconhecida, mas o medo de coisa que você está começando a entender e não sabe se quer entender. Depois do silêncio vieram 3 batidas, secas, precisas, na porta da capelinha, não na minha porta, na porta da capelinha, como se alguém de dentro estivesse batendo para sair, ou como se alguém de fora estivesse avisando que ia entrar. Eu fiquei sentada na cama sem respirar. As batidas não se repetiram, e eu fiquei assim, rígida, ouvindo o silêncio do cerrado lá fora, grilo, sapo, vento, até o sono me pegar de volta sem que eu percebesse, como o sono às vezes faz, como misericórdia.
De manhã eu ia abrir aquela capelinha. De manhã eu ia ver o que estava lá dentro. Mas naquela noite eu ainda não estava pronta. Naquela noite eu precisava acreditar que era o vento, que era o sono me pregando peça, que era o cansaço da viagem bagunçando minha cabeça de mulher velha. Precisava acreditar nisso, mesmo sabendo, lá no fundo, que não era. Acordei antes do galo. Não que tivesse galo ali, mas o corpo tem seu próprio relógio, e o meu marcava sempre aquela hora entre o escuro e o claro, aquela hora que não é noite nem dia, que é uma coisa sem nome, que existe só para quem vive no campo e conhece o tempo de dentro. Fiquei deitada por uns minutos ouvindo. O cerrado, naquela hora, tem um silêncio diferente do silêncio do dia. É mais fundo, mais antigo, como se o mundo tivesse prendendo a respiração antes de começar tudo de novo. Os grilos ainda cantavam, mas mais devagar, mais cansados, chegando no fim do turno. Um bacurau chamou lá longe, aquele chamado repetido e melancólico que a vovó da minha mãe dizia ser alma penada, mas que eu sempre soube ser só pássaro, só bicho, vivendo sua vida noturna, sem saber que os humanos inventaram mistério ao redor dele. Pensei nas 3 batidas. Pensei se tinha ouvido mesmo ou se tinha sonhado. Levantei. Dalva dormia na sala enrolada no pano. O Mateus no colo, os dois numa paz tão completa que eu parei na porta do corredor só para olhar por um segundo. Tem algo no sono de mãe com filho que é a coisa mais humana que existe, mais humana do que qualquer coisa que a gente faz acordado. Fui para a cozinha, acendi o fogão, botei água para ferver. Pela janela da cozinha dava para ver o quintal e dava para ver a capelinha. De dia, mesmo naquele dia ainda amanhecendo, naquela luz cinza rosada que precede o sol, ela parecia menor, menos pesada. Só uma construção velha de adobe com uma cruzinha de ferro torta no teto, tomada de trepadeira pelos lados, com a porta de madeira escura fechada. Só uma capelinha. Mas eu sabia que não era só. Tomei o café devagar. Esperei o sol subir um pouco mais. Esperei a luz ficar mais honesta, mais clara, daquele jeito que a luz da manhã cedo tem de revelar as coisas como elas são, sem as sombras dramáticas da noite distorcendo tudo. Depois peguei a vela do oratório, acendi com o fósforo que estava na gaveta da cozinha e fui. A grama do quintal estava úmida de orvalho e molhou minha sandália até o tornozelo. O cheiro era de terra lavada e folha verde, aquele cheiro bom de manhã de campo que não tem perfume fabricado que chegue perto. Me aproximei da capelinha devagar. De perto, ela era menor ainda. Um cômodo único, talvez 3 metros por 3, com paredes de adobe grosso que em alguns pontos tinham rachado, abrindo fendas verticais por onde a luz entrava em fios. A trepadeira tinha subido pelo lado esquerdo e chegado até o telhado, entrando pelas telhas partidas lá em cima. A porta era de madeira de lei, escurecida pelo tempo, com uma dobradiça de ferro e um trinco simples pelo lado de fora. O trinco estava fechado por fora. Isso me aliviou e me perturbou ao mesmo tempo. Fechado por fora significava que não havia ninguém dentro, não agora. Não hoje. As batidas da noite anterior tinham sido o que então? Madeira, contraindo com o frio da madrugada. Bicho, vento. Qualquer uma das explicações racionais que a mente oferece quando o inexplicável bate à porta. Pus a vela no chão. Abri o trinco. A porta resistiu. Não travada, só emperrada pelo tempo, pela umidade que tinha inchado a madeira. Empurrei com o ombro. Ela cedeu com um gemido longo e profundo, aquela madeira antiga se queixando de ser acordada. Entrei. O cheiro me pegou primeiro. Não cheiro ruim, cheiro de coisa velha e fechada, sim, de mofo nas paredes, de madeira úmida, de tempo acumulado. Mas por baixo de tudo isso havia outro cheiro mais suave, que levou um segundo para eu identificar. Incenso.
velho de muitos anos atrás, impregnado nas paredes, naquele tipo de cheiro que a pedra e o adobe guardam por décadas. A capelinha tinha um altar de madeira no fundo, simples, uma prateleira larga, apoiada em 2 suportes pregados na parede. Em cima do altar, várias imagens, algumas caídas, algumas ainda de pé, santos velhos de gesso, com a tinta desgastada, alguns sem cabeça, outros com braço partido. O tempo não tem cerimônia com nada. No centro do altar, ainda de pé e intacta, uma imagem maior. Nossa Senhora das Graças. Branca com o manto azul descascando nas bordas, os braços abertos naquele gesto de acolhimento que é o mesmo em todas as imagens dela em todo o Brasil, esse gesto que parece dizer, pode vir que eu tô aqui. À frente da imagem, um castiçal de ferro com um toco de vela. Vela recente, cera fresca. A mesma do oratório da sala, do mesmo maço, com certeza. Alguém tinha acendido essa vela recentemente, nas últimas horas, aqui dentro dessa capelinha com o trinco fechado por fora. Fiquei olhando para a vela por um momento. Depois olhei para o chão. O chão de terra batida tinha marcas. Não marcas claras de pegada. A terra estava dura, seca, mas aquele tipo de perturbação sutil que o chão tem quando foi pisado recentemente. A poeira assentada de um jeito diferente, um rastro quase invisível da porta até o altar. Segui o rastro com os olhos, e foi então que eu vi o que estava embaixo do altar. Uma caixa, de madeira. Pequena, do tamanho de caixa de sapato, mas mais grossa, mais pesada de aparência. Daquele tipo de caixinha que antigamente se usava para guardar documento importante, com fecho de metal enferrujado. Eu me abaixei. Peguei a caixa com as 2 mãos. Pesava mais do que parecia. O fecho estava preso, mas não trancado, só enferrujado, colado pelo tempo. Peguei um pedaço de ferro que estava no chão perto da parede, um prego grande, dobrado, e fui trabalhando o fecho devagar. Ele resistiu. Resistiu de novo, e então cedeu com um estalo que ecoou nas paredes pequenas da capelinha e me fez pular. Abri a tampa. Tinha um envelope, velho, amarelecido, com a borda esfarelando nas pontas, escrito à mão na frente, com aquela caligrafia de gente que aprendeu letra na escola rural, letra grande e caprichada, mas irregular, para quem Deus mandar, para quem Deus mandar. Fiquei olhando para aquela frase por um tempo. Não abri o envelope ainda. Ainda não. Tinha mais coisa na caixa. Uma fotografia, preto e branco, desbotada, com a borda recortada à mão. Mostrava um casal na frente desta mesma casa. Eu reconheci a varanda, os pilares, antes de estarem tortos. O homem era velho, de chapéu de palha, com aquele olhar sério de quem cresceu numa época em que fotografia era coisa séria, e você não sorrindo, ficava. A mulher ao lado dele era menor, mais jovem. Uns 20 anos a menos que ele, com o cabelo preso, um vestido de chita e os olhos olhando não para a câmera, mas para alguma coisa ao lado, fora do enquadramento. Como se houvesse algo mais importante do que a fotografia acontecendo ali do lado. Virei a foto, no verso, escrito a lápis quase apagado, Benedito e Generosa, 1978. Parei. Benedito, o tio velho do Generoso. O dono original da fazenda, e Generosa. Eu nunca tinha ouvido falar de nenhuma Generosa. O Generoso nunca tinha mencionado nenhuma Generosa na família, mas o nome era impossível de ignorar. Generoso e Generosa, como se o destino tivesse uma preferência por certas rimas. Tinha mais uma coisa na caixa, um rosário, de contas de madeira, escuro de tanto uso, com uma cruz pequena de metal na ponta. O tipo de rosário que passou por muitas mãos, que foi rezado por muitos anos, que carrega o peso de muita oração acumulada. Peguei o rosário,
Segurei nas duas mãos, e aí abri o envelope. A carta tinha 3 páginas, escritas na frente e no verso, com aquela caligrafia irregular, mas cuidadosa, às vezes mais apertada, onde a emoção tinha acelerado a mão, às vezes mais larga, onde a calma voltava. Comecei a ler. Quem achar isso aqui, saiba que não foi por acaso. Me chamo Generosa Alves Pereira, esposa do Benedito Alves do Carmo. Escrevo isso no ano de 2003, com 64 anos, sabendo que não vou durar muito mais e que meu marido já foi primeiro, em novembro do ano passado. Não tenho filho, nunca tive. Foi a cruz que carregamos os dois, eu e o Benedito. Essa fazenda cheia de tudo menos de gente para herdar. Mas não é disso que quero falar. Parei, respirei, continuei. Quero falar de uma menina. Em 1987, numa manhã de outubro, apareceu na porteira desta fazenda uma mulher jovem. Devia ter uns 20 anos. Estava a pé, no sol quente, com um bebê no colo, magra de doer de ver, com aquele olhar de bicho encurralado de quem não tem mais para onde ir. O Benedito foi ver quem era. Eu fui junto. Ela disse o nome dela, Maria. Só Maria, sem sobrenome. Disse que o marido tinha morrido. Disse que a família tinha virado as costas. Disse que não tinha nada e não tinha ninguém e que estava andando pela estrada sem destino quando viu a porteira e entrou porque o bebê estava fraco e precisava de sombra e água. O Benedito olhou para mim. Eu olhei para ele. Deixamos ela ficar. Eu estava com a mão na boca sem perceber quando me dei conta. Abaixei a mão. Continuei lendo. Ela ficou 3 meses, trabalhou com a gente, ajudou na roça, cuidou da casa. O bebê foi ficando forte. Era menino, chamava Davi. 3 meses depois, quando ela tinha condição de andar de novo, ela foi. Não por ingratidão. Ela foi porque precisava ir. Porque a vida dela estava em outro lugar e ela sabia disso. Mas antes de ir, ela me deu o rosário que está nessa caixa. Disse que era da avó dela. Disse que deixava aqui para que a fazenda ficasse protegida. Eu guardei o rosário e nunca mais ouvi falar dela. Mas nunca esqueci o olhar dela quando chegou na porteira. Aquele olhar de quem chegou no fim e não sabe que o fim às vezes é começo. Por isso escrevo isso aqui. Escrevo porque essa fazenda foi lugar de chegada para quem não tinha mais para onde ir. Aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. E quando acontecer, e eu acredito que vai acontecer porque Deus não abandona o que foi consagrado a Ele, quero que quem chegar saiba. Essa terra tem história de acolhimento, tem história de recomeço. Use ela para isso, não deixe ela virar só mato e esquecimento. Com fé, Generosa Alves Pereira Fazenda. Bom Retiro, Carolina, 12 de março de 2003. Eu não sei quanto tempo fiquei dentro daquela capelinha depois de terminar de ler. Sei que o sol havia subido e estava entrando pelas fendas das paredes em listras de luz dourada quando eu, por fim, levantei do chão. Eu tinha me sentado no chão de terra batida sem perceber como criança, como quem precisa de chão firme embaixo quando o mundo começa a girar. Levantei devagar. Os joelhos reclamaram. Eu não dei atenção. Fiquei na porta da capelinha, olhando para o quintal iluminado pelo sol da manhã. As galinhas carijó ciscavam perto das bananeiras. O Mateus chorava lá dentro, aquele choro de fome que todo bebê tem e que atravessa a parede. Ouvi a voz de Dalva, baixa, acalmando, e o choro foi diminuindo. Eu segurei a carta com as 2 mãos, segurei o rosário junto. E pensei em tudo ao mesmo tempo, que é o jeito que a gente pensa quando algo é grande demais para ser pensado em ordem. Pensei na Maria que tinha chegado nessa mesma porteira com um bebê no colo, em 1987. Pensei em Dalva chegando pela mesma estrada, pelo mesmo mato, com o Mateus no cesto, em 2025. Pensei na Generosa escrevendo essa carta em 2003, sem saber para quem, depositando fé numa caixa de madeira embaixo de um altar, como se depositasse dinheiro no banco. Não para ela, mas para alguém que ela não ia conhecer. Pensei no Generoso,
Meu generoso, meu marido, que nunca mencionou essa fazenda, que talvez nem soubesse direito da existência dela, mas que levava o mesmo nome do homem que tinha dado abrigo a uma mulher perdida décadas atrás. Generoso, generosa, como se houvesse uma linha invisível passando por tudo isso, como se os nomes não fossem coincidência, nunca fossem coincidência. E pensei nas 3 batidas da noite anterior, na porta da capelinha. 3 batidas precisas. Eu não acredito em assombração. Nunca acreditei. Sou mulher de fé, mas de fé prática, daquele tipo que reza, mas que também arregaça a manga, que acredita em Deus, mas que sabe que Deus trabalha através de gente, não de fantasma. Mas acredito em sinal. Acredito que, às vezes, o mundo te dá um cutucão. Às vezes mais forte, às vezes mais suave, mas te dá. E cabe a você entender o cutucão ou fingir que não sentiu. Eu tinha sentido. Voltei para dentro da casa com a carta e o rosário nas mãos. Dalva estava na sala amamentando o Mateus, encostada na parede, com aquela expressão de cansaço e paz simultâneos, que é a expressão permanente de mãe de recém-nascido. Ela me olhou entrar. Viu minha cara. Não perguntou nada imediatamente. Tinha aquela percepção de gente que sobreviveu muito e aprendeu a ler o ambiente antes de falar. Sentei na cadeira de frente para ela. Coloquei a carta na mesa. E o rosário ao lado. Eu preciso te contar uma coisa, eu disse. Ela olhou para a carta. Olhou para o rosário. Me olhou. Essa fazenda tem história, eu disse. Uma história que começou antes de mim e que não terminou ainda, e eu não tenho certeza, mas eu acho que você faz parte dela. Dalva ficou quieta. O Mateus havia soltado o peito e dormia de novo, aquele sono pesado de bebê satisfeito. Como assim? Ela disse por fim. Vou te ler uma carta, eu disse. Você escuta, depois a gente conversa. Comecei a ler em voz alta. E enquanto eu lia, algo foi acontecendo na sala daquela fazenda velha, algo que não tem nome científico, que não cabe em explicação racional, mas que eu senti na pele e tenho certeza que Dalva também sentiu. O ar foi mudando, ficou mais leve, mais quente de um jeito que não era o calor do sol, como se o lugar estivesse ouvindo a própria história ser contada e reconhecendo a si mesmo. Como se a generosa, de algum jeito que não me cabe entender, ainda estivesse aqui. Quando terminei, estava com a voz embargada. Tosse. Olhei para o teto, piscando mais do que o necessário. Dalva não disse nada por um tempo longo. Depois olhou para o rosário na mesa. Posso pegar? Ela perguntou. É seu, eu disse, sem saber exatamente por que disse isso. Mas senti que era verdade. Ela pegou o rosário com uma das mãos. Fechou os dedos ao redor das contas de madeira escura. Ficou assim, com o rosário fechado no punho e o bebê no colo, olhando para a janela aberta, onde o vento passava trazendo cheiro de mato e de manhã. E por um momento, só um momento, ela pareceu em paz, não resolvida, não curada. A vida dela continuava complicada, continuava sem resposta fácil, continuava com todos os problemas que tinha antes, mas em paz. Aquela paz pequena e real de quem entendeu que não está sozinha, num sentido que vai além da companhia física. Aquela paz de quem chegou onde precisava chegar. Os dias que se seguiram foram de trabalho. Não o trabalho heróico de história bonita, não aquele trabalho cinematográfico de filme americano onde a música sobe e em 30 segundos tudo fica novo e reluzente. Foi trabalho de verdade, suado, cansativo, cheio de erro e recomeço, cheio daquele tipo de dor de músculo que a gente sente só no dia seguinte quando levanta da cama e o corpo inteiro protesta como velho que não quer sair da cadeira. Mas foi bom. Tem uma bondade no trabalho com as mãos que não existe em mais nada, uma honestidade. Você empurra, a coisa se move, você limpa, o lugar fica mais limpo, você conserta, o que estava quebrado fica menos quebrado. O mundo responde direto,
sem rodeio, sem aquela ambiguidade de coisa que a gente sente, mas não sabe se é real. Eu gosto de coisa que responde direto. Passamos 3 dias limpando a casa por inteiro. Eu e Dalva, ela com o Mateus amarrado nas costas quando ele dormia, no colo quando ele estava acordado, naquele malabarismo constante de mãe nova que parece impossível, mas que as mães fazem porque não tem outra opção e porque o amor é a maior fonte de energia que existe. Varremos tudo. Lavamos as paredes com pano úmido até a cal velha aparecer mais branca. Consertamos a janela da sala com uma tábua que achei no depósito. Não ficou bonito, mas fechou o buraco e parou o vento de entrar à noite. Limpei o fogão a lenha com vinagre e areia grossa, até a chapa ficar quase preta de limpa. Destampei o poço velho e tirei as folhas que tinham acumulado. A água voltou mais clara, mais fria, com aquele gosto de terra que não é defeito, é caráter. No 4º dia, fui até Carolina comprar o essencial, mais mantimento, um colchão fino de solteiro para Dalva, porque ela estava dormindo no chão com o bebê, e isso não estava certo. Uma lona para cobrir o buraco do telhado até que eu achasse telha. Querosene para o lampião que encontrei numa prateleira da cozinha. Na cidade, entrei numa farmácia e comprei vitamina para Dalva, aquela digestante que ainda serve para quem está amamentando, e pomada para a assadura do Mateus, porque a assadura de recém-nascido é coisa séria que não espera. A moça da farmácia me olhou com aquela curiosidade de cidade pequena. A senhora é de fora? Sou. Herdei a fazenda Bom Retiro. Ela levantou uma sobrancelha. Um movimento pequeno, mas que eu vi. A fazenda do seu Benedito? Era dele. Agora é minha. Ela ficou 1 segundo em silêncio. Depois, boa sorte, ela disse. Simples assim, mas com um peso dentro que me ficou entalado o resto do dia. Boa sorte dita daquele jeito não é desejo, é aviso. Na tarde do 5º dia, aconteceu o segundo momento que me parou o coração. Eu estava no quintal consertando a cerca velha que separava o terreiro do que um dia foi o pomar. Ainda tinha pé de manga, de goiaba, de limão, tudo selvagem e sem poda, mas vivo, teimosamente vivo, quando ouvi o motor. Carro na estrada interna. Fiquei parada com o arame na mão. Dalva estava dentro de casa com o Mateus. Eu a ouvia cantando baixinho por uma das janelas abertas, aquela cantiga sem letra de mãe que ninava filho. O carro parou na frente da casa. Motor desligou. Silêncio. Depois passos, pesados, mais de uma pessoa. Eu não me mexi. Fiquei na beira da cerca olhando a esquina da casa, esperando ver quem virava. Viraram 2 homens. O primeiro era alto, de uns 40 anos, chapéu de couro, calça jeans e camisa xadrez, barba de uns dias, olhar que vasculhava tudo ao redor com aquela atenção de quem está procurando algo específico. O segundo era mais jovem, magro, de boné, com um celular na mão que ele abaixou quando me viu. Pararam quando me viram. Nós 3 ficamos nos olhando por 1 segundo, que durou mais do que 1 segundo. Boa tarde, o mais velho disse. A voz era grave, pausada, daquele tipo de voz de homem do campo que não levanta o tom porque não precisa. O peso já está lá dentro. Boa tarde, eu disse. A senhora é quem está morando aqui? Sou a dona, por herança, tem documento registrado. Ele assentiu devagar. Não era confirmação. Era aquele aceno de quem está processando informação. Eu sou o Ramiro, ele disse. Ramiro Souza, de Riachão. Souza, o mesmo sobrenome de Dalva. Eu não pisquei, não deixei nada no rosto. Aprendi com o generoso que, em certas situações, o rosto é o único documento que você controla, e você não entrega ele fácil para ninguém. O que o senhor quer? Perguntei. Tô procurando minha irmã, ele disse. Dalva Souza, 23 anos, cabelo preto comprido, com um bebê recém-nascido. Alguém em Carolina falou que tinha visto uma moça com essa descrição entrando numa estrada vicinal por aqui. Eu olhei para ele. Depois olhei para o mais jovem, que ficou parado, quieto,
sem participar, com aquele jeito de quem veio junto, mas não sabe bem por quê. Por que o senhor está procurando ela? Perguntei. Ele franziu o senho levemente, como se a pergunta fosse estranha. Porque é minha irmã. Isso eu ouvi. Mas por que está procurando? O que vai fazer quando achar? Silêncio. Ele tirou o chapéu, passou a mão no cabelo, e nesse gesto simples de homem tirando o chapéu, eu vi alguma coisa que não estava esperando ver. Vergonha. Não a vergonha de quem foi pego em algo errado. A vergonha mais difícil. A vergonha de quem errou e sabe que errou e está carregando isso e não sabe como chegar no assunto. Eu não sabia. Ele disse por fim. A voz saiu diferente, mais baixa, mais áspera, como de garganta apertada. A minha mãe não me contou o que tinha feito até 3 dias depois, que ela tinha fechado a porta na cara da Dalva com o bebê de 2 dias. Eu não sabia. Pausa. Quando eu soube, eu fui atrás, mas ela já tinha ido. Eu fiquei olhando para ele. O campo ensina a gente a ler gente. Não tem muito onde se esconder no campo. Não tem prédio, não tem multidão, não tem aquela distância da cidade que permite mentira confortável. No campo, você olha para a pessoa e a pessoa está toda lá, do jeito que é, com o que tem. Esse homem estava dizendo a verdade. Espera aqui, eu disse. Entrei na casa. Dalva estava na sala com o Mateus no colo quando eu entrei. Ela leu minha cara antes de eu falar. Aquela leitura rápida de quem está sempre em alerta, e a expressão dela mudou. Os braços apertaram o bebê. O que foi? A voz saiu baixa. Tem um homem lá fora, eu disse. Diz que é seu irmão, Ramiro. Ela fechou os olhos. Ficou assim por um momento, olhos fechados, o rosto passando por coisas que eu não consigo descrever porque eram dela. Eram internas, eram aquele tipo de emoção que a gente sente no escuro de dentro e que não tem palavra suficiente. O que ele quer? Ela disse, sem abrir os olhos. Diz que não sabia o que sua mãe fez. Diz que foi atrás de você quando soube. Ela abriu os olhos, me olhou. E a senhora acredita nele? Eu pensei. Honestamente, pesando o que eu tinha visto, o que tinha sentido, aquela vergonha no gesto de tirar o chapéu. Acredito, eu disse, mas quem decide é você. Ela olhou para o Mateus. O bebê estava acordado, aqueles olhinhos escuros abertos, olhando o teto com aquela concentração séria de recém-nascido que ainda está descobrindo que existe teto. Ficou olhando para o filho por um tempo longo. Depois disse, manda ele entrar. Eu fui buscar o Ramiro e deixei o mais jovem do lado de fora. Ele não protestou, entendeu sem precisar de explicação. Quando o Ramiro entrou na sala e viu Dalva, ele parou. E ela olhou para ele com aquele olhar de quem ainda não decidiu se vai chorar ou se vai brigar, aquele olhar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Eu me encostei na parede do corredor. Não entrei, mas não fui embora. Eles sabiam que eu estava ali e eu acho que os dois precisavam disso. Precisavam de testemunha. Precisavam de alguém que ficasse na porta para que a conversa fosse real, para que não pudesse ser desfeita depois como se não tivesse acontecido. Dalva, ele disse. Só o nome. Mas do jeito que saiu, com aquela voz quebrada de irmão mais velho que falhou, valeu mais do que qualquer discurso. Ela não respondeu imediatamente. Ficou olhando para ele. Você sabia da gravidez, ela disse por fim. Não era acusação, era constatação. Sabia, mas eu não sabia que ela ia fazer isso. Eu juro que não sabia. Você devia ter ficado. Eu sei. Silêncio. Você devia ter ficado do meu lado. Eu sei, Dalva. Eu sei disso. Ela respirou fundo. O Mateus fez um som. Aquele murrinho de bebê que não é choro ainda, é só aviso de que está acordado e presente. E ela abaixou o olhar para ele por um segundo. Quando voltou a olhar para o irmão, algo tinha mudado no rosto dela. Não perdão. Perdão é coisa que demora, que tem seu próprio tempo e não obedece pressa. Mas abertura, uma fresta. Esse é o Mateus, ela disse. O Ramiro olhou para o bebê.
E eu vi, da porta do corredor, eu vi claramente. Eu vi o rosto desse homem de 40 anos, homem de chapéu de couro e voz grave. Eu vi esse rosto ir por coisas que rostos de homem do campo raramente vão em público. Vi ele engolir alguma coisa. Vi os olhos ficarem brilhantes. Oi, Mateus, ele disse. A voz tinha saído errada, grossa, entupida. O bebê não respondeu. Ficou olhando o teto com a mesma seriedade de antes. Eles ficaram conversando por mais de 2 horas. Eu fiz café, trouxe biscoito, deixei eles na sala e fui para o quintal. Porque havia coisa que precisava ser dita entre irmão e irmã sem audiência. E porque eu sou mulher que sabe quando é hora de ficar e quando é hora de dar espaço. Fiquei no quintal sentada numa pedra grande perto do pé de manga, tomando café devagar, olhando a tarde caminhar. O sol estava descendo. Aquela hora, a luz ficava daquele dourado espesso de fim de tarde que pinta tudo de um jeito que parece irreal. As árvores ficam mais verdes, as sombras ficam mais compridas, o vermelho da terra fica mais vermelho. O cerrado inteiro parece que acende por dentro por uns 20 minutos antes de escurecer. Eu gosto demais dessa hora. O generoso também gostava. A gente ficava assim às vezes, sentado no terreiro do sítio em arraias, olhando o sol ir embora. Sem falar nada, só juntos. Agora eu estava aqui, sozinha, mas não vazia. Peguei o rosário que tinha colocado no bolso do avental de manhã. O rosário da Maria, da mulher desconhecida de 1987, guardado pela generosa por décadas dentro de uma caixa de madeira embaixo de um altar. Segurei nas mãos. As contas de madeira estavam lisas, polidas pelo uso de tantos anos, daquele jeito que só o toque repetido de mão humana deixa. Quantas rezas tinham passado por esse rosário? Quantas dores, quantos pedidos? Quantas noites difíceis onde a mão se fechou ao redor dessas contas, porque era o único ponto fixo disponível. E agora estava na minha mão. Fechei os dedos ao redor dele e fiquei assim, quieta, enquanto o sol descia. Não rezei palavras, só fiquei. Às vezes, a presença é a oração. Quando voltei para dentro, o Ramiro estava de pé perto da porta com o chapéu na mão de novo, e Dalva estava sentada com o Mateus, com aquela expressão de quem está cansada, mas de um cansaço diferente. O cansaço de depois de coisa pesada, que é diferente do cansaço de antes, que é mais limpo, que deixa mais espaço. A senhora me deixa falar uma coisa? O Ramiro disse quando me viu. Fala. Eu tô querendo levar ela para casa. Para minha casa, não da minha mãe. Eu tenho minha própria casa em Riachão, com minha mulher e meus filhos. Tem espaço. A minha mulher já sabe, já disse que quer ajudar. Ele parou. Mas eu estou deixando a decisão com ela e com a senhora, se a senhora tiver algo a dizer. Olhei para Dalva. Ela me olhou de volta. Havia uma pergunta no olhar dela que não era sobre o irmão. Era sobre mim. Era. E a senhora? O que a senhora acha? O que a senhora quer? Eu pensei no que queria. Queria que ela ficasse. Foi o primeiro pensamento, honesto demais para esconder de mim mesma. 5 dias de convivência, e eu já estava acostumada com o choro do Mateus de madrugada, com o som dos passos dela na cozinha cedo, com a presença de gente viva nessa casa que tinha ficado sem gente por 12 anos. Queria que ficasse. Mas o que a gente quer e o que é certo nem sempre são a mesma coisa. Dalva, eu disse, você tem família. Você tem um irmão que veio atrás de você. Você tem um filho que vai precisar de gente ao redor para crescer. Fiz uma pausa. Essa fazenda vai continuar aqui. Eu vou continuar aqui. Não vai a lugar nenhum. Ela ficou me olhando. Os olhos dela estavam brilhando, mas ela não deixou cair. Segurou. A senhora vai ficar? Ela perguntou. Ficar de verdade? Não vai vender? Não vou vender. Por quê? Eu pensei na generosa escrevendo a carta em 2003. Pensei na Maria chegando na porteira em 1987.
Pensei nas galinhas carijó que tinham sobrevivido sem que eu soubesse como. Pensei nas 3 batidas na porta da capelinha. Pensei no rosário nas minhas mãos. Porque essa terra tem compromisso, eu disse. E compromisso não se vende. Ela foi no dia seguinte de manhã. Saiu com o Ramiro e com o mais jovem, que era cunhado, soube depois, num carro que cabia todo mundo mais a mala pequena de Dalva, que não era grande coisa, porque quando você não tem quase nada, o que você tem cabe em pouco espaço. Antes de entrar no carro, ela veio até mim. Ficamos paradas no terreiro uma de frente para outra, com o sol ainda baixo e a luz ainda fria e o orvalho ainda na grama. Ela me deu o rosário. Estendeu a mão com o rosário na palma aberta. A senhora fica com ele, ela disse. É seu, Dalva. Eu disse que era seu. Não é meu, ela disse. É da fazenda. Pertence aqui. Uma pausa. A senhora entende. Eu entendi. Peguei o rosário. O coloquei no bolso do avental. Ela me abraçou. Forte. Daquele jeito de gente que não abraça fácil, mas quando abraça vai com tudo, com o peso inteiro do corpo, com aquela entrega que é diferente de aperto cortês. Eu abracei de volta. O Mateus estava entre nós, espremido no meio, e fez aquele murrinho de protesto de bebê que não gosta de ser apertado. A gente soltou o abraço rindo, os dois ao mesmo tempo, e eu percebi que era a primeira vez que eu ria. Ria de verdade, daquele riso que sobe do estômago, desde que tinha chegado ali. Ela entrou no carro. O carro foi. A poeira vermelha subiu na estrada e foi sumindo aos poucos entre as árvores que fechavam o caminho. Eu fiquei no terreiro vendo o carro sumir. As galinhas carijó ciscavam ao meu redor como se nada tivesse acontecido, como se chegada e partida fossem a coisa mais natural do mundo, que é o que são. Naquela tarde, eu fui até a capelinha de novo. Limpei o altar. Tirei as imagens caídas e coloquei de volta em pé, as que tinham como ficar de pé. Varri o chão de terra batida. Abri a porta de par em par para deixar o ar entrar e o mofo sair. Coloquei a caixinha de madeira de volta embaixo do altar. Coloquei a carta dentro e o rosário junto. E acendi uma vela nova na frente de Nossa Senhora das Graças. Fiquei ali um tempo, de pé, olhando a chama da vela que tremia levemente no ar. Havia brisa entrando pela porta. Havia aquele sussurro de vento no cerrado que nunca para completamente. A chama dobrava, se recuperava, dobrava de novo, se recuperava de novo. Como tudo. Pensei na generosa. Pensei que ela tinha escrito para quem Deus mandar, sem saber quem viria, sem controle nenhum sobre o que ia acontecer depois que ela fosse. Tinha apenas plantado, tinha apenas deixado, e a coisa tinha crescido no escuro por anos, sem que ninguém visse, sem que ninguém cuidasse, e quando o momento certo veio, estava lá, pronta, esperando. Tem coisa que funciona assim. Tem coisa que a gente planta no escuro sem saber se vai germinar, sem poder ver, sem garantia nenhuma. E ou você tem fé que a semente sabe o que fazer debaixo da terra, ou você não planta. Simples assim. Faz 4 meses que eu estou na fazenda Bom Retiro. Não voltei para Arraias. Liguei para o Zé Binga e pedi que ficasse com a dama e os bodes por enquanto. Ele aceitou sem reclamar, como sempre. A casa em Arraias continua lá, fechada, esperando. Como fazem as coisas que pertencem a você, mas que você não precisa agora. Aqui eu consertei o telhado com telha nova que o Ramiro mandou trazer. Ele aparece de vez em quando, traz coisa, pergunta como estou. É homem de poucas palavras, mas de presença constante, daquele tipo de presença que conta. A Dalva liga toda semana. O Mateus vai crescer, sem saber que passou os primeiros dias de vida aqui. Mas eu vou contar quando ele tiver idade de ouvir. Eu contarei tudo. Plantei uma horta no quintal. Tomate, quiabo, coentro, maxixe. A terra aqui é boa, melhor do que parecia. O solo de cerrado tem aquela qualidade de coisa que guardou nutriente por anos sem ser exigida. Quando você pede com cuidado, ela dá. As galinhas carijó continuam.
Nunca descobri de onde vieram, de quem eram, como sobreviveram tanto tempo. Às vezes, eu acho que não preciso descobrir. Às vezes, a explicação destrói a coisa que a explicação está tentando salvar. E a capelinha. A capelinha eu limpo toda semana. Toda semana acendo uma vela nova. Não rezo palavras específicas. Nunca fui de decorar oração. Fico lá um tempo, em silêncio, com a vela na mão de Nossa Senhora das Graças tremendo na brisa. Às vezes, nesses momentos, eu ouço. Não palavras, não vozes. É aquela coisa que não tem nome na língua portuguesa. Aquela sensação de que o lugar está vivo, de um jeito que vai além de pedra e adobe e telhado. Como se houvesse memória impregnada nas paredes. Como se todos que tinham passado por aqui, a Generosa, o Benedito, a Maria, o bebê Davi, todos os que eu nunca vou conhecer, como se todos eles ainda estivessem aqui de algum jeito, não como fantasma, mas como presença, como testemunha, como se eu não estivesse aqui sozinha, e talvez não esteja. Outro dia recebi uma ligação, número desconhecido de Imperatriz. Atendi desconfiada como atendo número desconhecido. Era uma mulher, jovem, de voz insegura, que disse que tinha ficado sabendo, por alguém que tinha sabido por alguém. Aquela corrente invisível de notícia que funciona no interior do Brasil antes de qualquer rede social, que havia uma fazenda em Carolina onde uma mulher velha estava sozinha e aceitava gente que precisasse de lugar. A senhora aceita mesmo? Ela perguntou. Fiquei em silêncio por um segundo. Olhei pela janela para o quintal, para o pé de manga, para as galinhas carijó, para a capelinha lá no fundo, com a porta aberta que eu tinha deixado aberta de manhã porque estava ventando bem e queria renovar o ar. Aceito, eu disse. Mas por quê? Ela perguntou. Mesma pergunta de Dalva. Todo mundo sempre com a mesma pergunta. Eu pensei um segundo. E desta vez eu tinha a resposta completa, a resposta que eu não tinha ainda quando Dalva me perguntou, mas que os 4 meses aqui me deram. Porque uma mulher que eu nunca conheci escreveu uma carta, eu disse, para alguém que ela nunca ia conhecer. E eu fui a pessoa que encontrou a carta, então eu estou fazendo o que a carta pediu. Silêncio do outro lado. E mais, eu disse. Porque essa fazenda foi feita para isso. E eu também. Ela chegou na semana seguinte, com uma filha de 4 anos e uma mala pequena e aquele olhar que eu já conhecia, que eu ia sempre conhecer agora, de animal encurralado que ainda tem fogo dentro. Eu abri a porteira. E ela entrou. Essa é a história que eu tinha para contar. Eu sei que tem gente que vai ouvir e vai querer explicação para tudo. As 3 batidas na porta da capelinha, as galinhas que sobreviveram 12 anos, a carta escrita para ninguém que chegou na hora certa, o nome Generosa e o nome Generoso que parecem fio passando por tudo isso, costurando um no outro. Eu não tenho explicação. Tenho só o que aconteceu, o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu senti nas mãos e no peito e nos joelhos que doíam de ajoelhar no chão de terra batida da capelinha. E tenho uma certeza, não a certeza de quem entendeu, mas a certeza de quem aceitou que não precisa entender tudo para agir certo, que tem coisa que funciona assim. Você vai chegando no fundo e acha que o fundo é o fim, e o fundo é o começo. Você perde tudo e descobre que o tudo que você tinha não era o tudo que importava. Você chega numa porteira sem cadeado no meio do mato do Maranhão, com 61 anos e 2 joelhos ruins, e pensa que veio tomar posse de uma herança e descobre que a herança é você tomando posse de outra coisa completamente. De uma missão que já estava pronta, esperando, com o seu nome escrito nela, só esperando você aparecer. O Generoso perguntaria, e valeu, Zefinha? E eu responderia, valeu, Generoso, valeu tudo.
Até você ter ido do jeito que foi, rápido, sem aviso, de cara para o céu com os olhos abertos, até isso valeu, porque foi isso que me deixou livre para chegar aqui. E aqui é onde eu precisava estar. Às vezes a gente precisa perder o lugar para encontrar o lugar. Às vezes a gente precisa ficar sozinha para descobrir que nunca esteve sozinha de verdade. E às vezes, nem sempre, mas às vezes, uma fazenda esquecida no meio do mato do Maranhão é exatamente o que parece ser. Um lugar que Deus guardou com o trinco fechado por fora, esperando a pessoa certa aparecer para abrir. Eu apareci e abri,